Olá, aqui é João Fernandes, economista da Quantitas, e no panorama econômico dessa semana vamos falar sobre o debate do teto da dívida americano, a trajetória de juros nos Estados Unidos e também a surpresa benigna da inflação aqui no Brasil. A semana passada foi muito marcada pelo debate em relação ao teto da dívida pública americana. Esse teto é estabelecido pelo Congresso e limita o quanto o Tesouro americano pode se endividar em algum momento do tempo. Como estamos chegando próximo desse limite de dívida, isso significa que, caso não haja um aumento desse limite por parte do Congresso, os Estados Unidos não poderão mais emitir dívida para financiar as operações no mercado de títulos públicos. Vamos lembrar que quando um título vence, é praxe os tesouros ao redor do mundo emitirem dívidas novas para pagarem essas dívidas antigas que estão vencendo, de certa forma rolando isso ao longo do tempo. Esse impeditivo de aumentar a dívida significa que os Estados Unidos não poderiam emitir dívida nova. Como a situação de caixa medida pela conta do Tesouro americano já está muito baixa, isso significa que há a possibilidade de ele não conseguir pagar a dívida que está vencendo caso não haja uma nova emissão. Isso seria algo inédito na história, pois representa um calote, um default da dívida americana. E além disso, também acabaria impondo que o governo americano cortasse gastos bastante essenciais para manter a máquina pública funcionando. Isso é o chamado shutdown do governo, que também tem implicações relevantes para a economia. Por isso, há uma preocupação muito grande nos mercados em relação à extensão ou não desse teto. Nos outros episódios dos últimos 10 anos em que nós nos aproximamos desse teto, após um debate, o Congresso optou por elevar o limite de dívida, o que permite as novas emissões e contorna o problema. Porém, agora, já próximo da data limite para ficar sem recursos, o Congresso americano não havia chego a um consenso, a um acordo entre democratas e republicanos. Por isso, foi se crescendo no mercado o temor de que não houvesse uma extensão. Essa semana marcou uma reversão desse cenário. As conversas em relação ao teto da dívida tiveram uma evolução mais positiva. Aparentemente estamos na direção de um acordo entre republicanos e democratas. Esse vídeo está sendo gravado na sexta-feira, possivelmente no final de semana teremos algum esboço desse acordo. E essa evolução acabou levando a uma melhora da dinâmica dos mercados. Vimos as ações americanas, por exemplo, se recuperando, reagindo em parte a essa menor aversão a risco em relação ao tema teto da dívida. Por outro lado, enquanto essa questão parece melhorar, ainda temos uma preocupação por parte dos mercados em relação à trajetória de juros nos Estados Unidos. Houve uma percepção bem disseminada de que o Fed, o Banco Central, teria chego já ao patamar terminal de juros, que não subiria mais. Porém, os últimos 7 a 10 dias trouxeram, além de discursos ainda preocupados com a inflação por parte dos membros do Fed, também dados de atividade e inflação mais pressionados, o que acabaram levando a um retorno da percepção de que o risco de mais uma alta de juros está bastante na mesa e que não estaríamos no final desse processo. Então houve um aumento das taxas curtas americanas, principalmente, precificando um juro mais alto, e é claro que isso tem efeitos adversos sobre determinados mercados. É algo que, no fim das contas, acaba representando uma atividade mais fraca à frente e, obviamente, não é algo positivo para a dinâmica do preço das ações. Ainda que, claro, a discussão sobre o teto da dívida tenha predominado, né, quando o assunto é a ação do mercado. Aqui no Brasil, nós tivemos a divulgação do IPCA 15 de maio, uma leitura de inflação abaixo do que o mercado esperava, com um componente qualitativo bastante benigno, núcleos de inflação, que excluem os componentes mais voláteis, vindo para baixo, a inflação de serviços, que é extremamente relevante para o Banco Central, vindo para baixo, e a inflação de bens, que foi um grande vilão durante o período pós-pandemia, também surpreendendo e mostrando vários itens com queda de preço. Essa dinâmica de uma inflação corrente mais benigna tem levado a revisões recorrentes por parte do mercado das previsões de inflação, revisando a projeção de 2023 para baixo e também de 2024 para baixo, que é muito importante, pois 2024 é o horizonte que o Banco Central está olhando quando o assunto é política monetária. Com essas revisões acontecendo, aumenta a chance do Banco Central conseguir antecipar um pouco o ciclo de corte.
de fato, as expectativas de mercado vêm vindo mais para um momento mais próximo do tempo, no que tange a quando o Banco Central vai, afinal, derrubar os juros. Enquanto pouco tempo atrás nós vimos essas probabilidades mais concentradas em novembro, já vemos uma precificação bem mais relevante de uma queda de juros em setembro e agosto. Ou seja, o risco do corte de juros estar se aproximando no tempo tem aumentado. É claro que ainda há uma série de entraves para isso, é importante principalmente que o arcabouço fiscal que foi aprovado, uma notícia positiva, mas por hora ainda na Câmara, também tem uma tramitação bem sucedida no Senado para consolidar a percepção de que há realmente uma situação fiscal que não vamos chamar de confortável, mas que seja o suficiente para permitir o Banco Central iniciar o corte de juros. Por conta disso, nós ainda não fizemos uma revisão oficial do nosso cenário, ainda vemos incertezas à frente, temos como call uma queda de juros em novembro, mas é importante frisar que o risco dessa queda acontecer antes, é claro, tem se elevado. Essas são as principais informações para você começar a sua semana bem informado. Até o próximo Panorama Econômico.